Bem-vindos à sala do banquete. Eu quero te parabenizar e te convidar a sentar para estudarmos a penúltima leitura diária da nossa revista, onde está em Atos capítulo 16, versículo 22, onde fala a fidelidade ao evangelho sustenta o crente. E quando a gente fala sobre a fidelidade ao evangelho como sustentáculo do cristão, do seu compromisso, lembramos da história de David Brainerd, que ainda permanece viva na história da igreja como um dos mais expressivos exemplos de dedicação missionária e fidelidade ao evangelho. Ele teve o seu ministério entre os povos indígenas, mais ou menos no século XVIII, na América do Norte, e evidencia uma vida inteiramente consagrada à glória de Deus e ao cumprimento da grande comissão. Os seus diários revelam uma espiritualidade profundamente cristocêntrica, marcada pela disposição de padecer toda sorte de aflições para que a mensagem redentora de Cristo alcançasse os eleitos de Deus. Mesmo acometido pela tuberculose, o Brainerd preservou e perseverou na proclamação do Evangelho, embora enfrentasse febres intensas, extrema debilidade física e dores constantes, não permitiu que o sofrimento comprometesse sua vocação, sua chamada. Sua perseverança ilustra o princípio bíblico de que a fidelidade ao chamado divino não está condicionada às circunstâncias favoráveis, mas à condição de que Cristo é digno de toda obediência e entrega, quando Paulo escreveu ao Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Ainda que tenha falecido aos 29 anos, jovem, seu legado permanece como testemunho de que a graça sustentadora de Deus capacita os seus servos a permanecerem firmes até o fim. Diante desse testemunho, emerge uma importante reflexão teológica. Qual é o fundamento da perseverança cristã em meio às tribulações? A resposta encontra-se na íntima comunhão com Deus, a oração perseverante, a meditação contínua nas Escrituras e uma vida de santificação constituem os meios ordinários da graça pelos quais o Espírito Santo fortalece o coração do crente. Assim, dessa forma, a fidelidade não resulta meramente do esforço humano, mas da ação sustentadora da graça divina operando na vida daquele que permanece em Cristo, quando Jesus falou em João 15, e o versículo 4 e o versículo 5, a permanência daqueles que estão em Jesus. Além disso, a convicção de que o Evangelho é a única mensagem capaz de conduzir o pecador à salvação, mediante a obra expiatória de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo escreveu Atos 4:12, torna-se a motivação central para o serviço cristão. A compreensão da exclusividade da salvação em Cristo produz perseverança, mesmo quando o ministério é acompanhado por oposição, perseguição e sofrimento. Essa realidade é claramente evidenciada na experiência de Paulo e Silas, registrada em Atos 16. Após anunciarem fielmente o evangelho em Filipos, foram injustamente açoitados e encarcerados. Todavia, em vez de sucumbirem ao desânimo, responderam ao sofrimento por meio da oração e do louvor, demonstrando que a verdadeira alegria cristã não depende das circunstâncias externas, mas da presença soberana de Deus. Enquanto seus corpos suportavam as marcas da perseguição, seus corações permaneciam fortalecidos pela esperança do Senhor, revelando que a fidelidade ao Evangelho produz estabilidade espiritual, mesmo nas mais severas adversidades. A narrativa bíblica evidencia que Deus não apenas chama seus servos para a fidelidade, mas também os sustenta por sua graça durante toda a caminhada. Assim,
A perseverança do crente constitui uma evidência da atuação contínua de Deus em sua vida. Portanto, somos exortados a buscar continuamente ao Senhor em oração, a permanecer firme na palavra e a confiar plenamente na providência divina. Certo de que aquele que nos chamou é igualmente poderoso para nos sustentar em toda e qualquer circunstância que passarmos. Desta maneira, meus queridos irmãos, a fidelidade ao Evangelho torna-se não apenas uma responsabilidade dos discípulos, mas também uma manifestação da graça preservadora de Deus na vida dos que lhe pertencem. Que Deus continue te abençoando. Juntos, focados na EBD, vamos sentados na sala do banquete para mais uma lição. Amém.